Escolhe, pois, a vida. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Deuteronômio 28, 1-6. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. Deuteronômio 28, 15-19. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmo 103, 13. Tiago 5, 13-16. Há diferença entre carne, corpo e templo. Diferença entre corpo, alma e espírito. O casamento é da carne, fazendo uma só carne. Ele é efetivado no uso do corpo por causa da transformação que ocorre principalmente na mulher e seus efeitos no sangue ou no íntimo emocional, isto é, do corpo humano. Mas a unidade é do Espírito de Cristo e do corpo da Igreja. A unidade de Espírito e a unidade de alma, como está escrito, é diferente da unidade na carne, porque se pode ser um espírito ou em um espírito, independente de sexo, vocação, função social ou marital. A unidade de espírito tende para as coisas do espírito, mas a carne, mesmo sendo uma só, não manifesta a virtude da unidade, permanece contra o espírito. Ajuntada a outra carne, pode ser mais fraca ainda. Está escrito: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
e em todos eles havia abundante graça. Atos 4, 32 e 33. A unidade de espírito não anula o espírito do homem. Fala-se de um mesmo espírito, porque um só e o mesmo espírito opera tudo em todos. Não há um espírito único por espírito do homem. Também se considera que alguns morreram após o ato sexual por causa da deficiência física, neurológica ou vascular, ou por causa do ciúme, da vingança, ou do ato libidinoso ilícito e criminoso, não porque o sexo seja um pecado mortal. Deus mesmo ordenou: multiplicai e enchei a terra, ou seja, crescer, multiplicar e encher a terra. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Portanto serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugei da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 15 a 20. Vale lembrar que o sexo fora do casamento não gera outro casamento, mas se estabelece a fornicação, prostituição, profanação, adultério, separação, corte e morte de um membro do corpo da igreja. Gera uma só carne em um corpo do pecado, não sujeita à lei de Deus, nem a um matrimônio. Há um paradoxo nesse assunto e em quase tudo quanto se referir a casamento, divórcio e adultério. O que testifica de um casamento concretizado fora um lençol com rastro de sangue, depois as certidões escritas e o acasalamento. No tempo em que havia a solenidade de casamento e a união dos corpos nas núpcias se efetivava depois. O relacionamento sexual pode testificar da realidade de um casamento, contanto que seja no Senhor, ou conforme as Escrituras. Mas o sexo não é um casamento, porque não envolve a aliança e o testemunho do encontro de dois bandos. Esses assuntos são socialmente secundários, mas vale a pena saber para que cada um tome a atitude que lhe couber. Somente será casamento no Senhor, se for conforme o Senhor. Não é a confissão que faz o verdadeiro deixar, é o deixar verdadeiro que faz a verdadeira confissão. Confissão e ajuntamento. A rocha, a mó de baixo e a pedra de esquina. O homem se vinga de Deus, dizendo que não acredita nele. Então, que ouçam o que diz um injusto juiz. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz
que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz um injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Tenha fé na rocha. Lucas 18, 1 a 8. O Deus que fez o mundo, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. De pé, na mó de baixo. Atos 17, 24 a 28. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Embora se considere o indivíduo e a pessoa individual de cada um segundo o seu juízo, dando conta de si mesmo a Deus, desculpe a redundância, tudo quanto somos e quanto temos pertencem a Deus e são totalmente dele. E precisaríamos muito confiar em Deus de todo o coração, em todo o tempo, para a sobrevivência de nossa tranquilidade diante de suas provações ou de seus livramentos. O Senhor, o dono de tudo, em paz com a mó de cima, seja a tua paz de pé sobre a mó de baixo. Salmo 24, 1 e 2. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Na verdade, existimos na terra, temos uma vida ainda desconhecida de nós mesmos e uma alma que mal sabemos que somos e que existe em nós, quando nos repartimos tridimensionalmente. Mas o morrer e o viver estão totalmente sob o poder de Deus e de sua palavra. É em relação a esta verdade que todos os nossos juízos religiosos de retidão cessam e a nossa boca se cala, porque Deus ama as almas salvas ou perdidas e as chama para si. Deus não tem acepção de pessoas. É o que mais deveríamos inserir nos nossos juízos e medidas
quando julgarmos conforme a reta justiça. Justo na pedra que os construtores rejeitaram. Ezequiel 18, 4. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Pode ser que não compreendamos a vontade de Deus sobre os nossos destinos e planos, mas faz bem compreender que é pelo zelo de Deus para o nosso bem que estamos entre a mó de cima e a mó de baixo. E tudo quanto está em nossa volta parecerá bem ou mal ao que lermos ou ao que ouvirmos nas Escrituras Sagradas. Assim, nos firmamos na mó de baixo e nos protegemos na mó de cima, porque se não lermos nem as aparências entre a mó de cima e a mó de baixo, seremos reduzidos a pó. 1 Tessalonicenses 5, 22 a 24. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Olhar para cima, olhar para o alto, elevar os olhos para os montes, pensar nas coisas que são de cima e remir o tempo são recomendações para que se alcance em todos os tempos e situações a salvação de Deus. Considerando que a salvação não é somente um ato religioso de candidatar-se aos céus, mas a gama, rede e cortina de livramentos que se manifestam após a confiança em Deus, hoje, agora, aqui.